A Copa do Mundo de 2026 já é histórica antes mesmo de começar. A gente está falando de 48 seleções e 104 jogos. São 104 jogos que, obviamente, a gente vai poder assistir, e isso é super bom, obviamente. Mas são 104 jogos que, além de assistir, a gente pode apostar. A expectativa é que ao redor do mundo inteiro a gente tenha aí em torno de 310 bilhões de reais sendo movimentados ao longo dessa Copa só em apostas. E é óbvio, o Brasil não vai ficar por fora dessa. Cerca de 10% desse dinheiro aí vai ser movimentado aqui no nosso território. E uma pesquisa mostrou até algo mais chocante. Entre jovens de 18 e 24 anos, cerca de 70% planejam apostar durante essa Copa. E cara, não é só sobre futebol. A gente está falando de um comportamento que parece inofensivo, mas pode acarretar em muitos problemas. E o que muita gente não percebe é que essas plataformas de bet, elas não foram feitas para você se divertir. E sim, elas foram feitas para manipular o seu cérebro. Elas conhecem como ninguém como funciona a neurociência cerebral e elas vão usar isso ao favor delas para arrancar dinheiro nosso. Toda vez que a gente aposta, o nosso cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que é ligado ao prazer e à recompensa, mais especificamente na busca da recompensa. Ela é liberada em situações em que a gente tenha incerteza máxima se a gente vai conquistar a recompensa ou não. E ao mesmo tempo, ela faz com que você aposte baseado no seu emocional. Até porque nesse contexto, o seu racional vai estar desligado, vai estar diminuído. Porque nesse momento, o seu córtex pré-frontal ele vai estar reduzido. E o córtex pré-frontal é a área do seu cérebro que está relacionada à inibição de um comportamento. É ele quem te freia para você não fazer coisa errada. Só que nesse momento de aposta, o córtex pré-frontal vai estar inibido. E até aqui nada estranho, o problema é o que vem depois. As apostas esportivas, elas usam um esquema que é semelhante aos caça-níqueis. O reforço intermitente. Você não ganha sempre. Às vezes você ganha. E isso é justamente o que faz o seu cérebro se prender àquela aposta e postar cada vez mais. Isso é mais viciante do que se você tivesse a certeza absoluta que iria ganhar alguma coisa. E tem ainda outro gatilho, o gatilho do quase ganhei. Quando o time que você apostou perde no último minuto de jogo, ou quando você aposta em um gol e o time quase faz um gol, o seu cérebro não interpreta isso como uma derrota. Ele interpreta isso como um quase ganhei, como uma quase vitória. E isso faz com que você fique estimulado para, de novo, apostar num quase gol, que na sua cabeça vai ser um gol, ou numa quase vitória, que na sua cabeça vai ser uma vitória no próximo jogo. E esse mecanismo do quase faz com que você ative áreas do seu cérebro que estão relacionadas à recompensa. E é como se você tivesse ganho, mas na verdade você não ganhou. Você perdeu o dinheiro. E é óbvio, as bets conhecem muito bem como funcionam esses mecanismos. E não só conhecem, como turbinam esses mecanismos psicológicos. Como que eles fazem isso? Eles colocam odds maiores, ou seja, as apostas, se vencidas, vão gerar ganhos ainda maiores, vão colocar múltiplas apostas. Então, se você apostar no que o time A vai ganhar e o time B vai ganhar, você vai ganhar ainda mais dinheiro. E ainda eles te dão a oportunidade de resgatar o seu dinheiro no momento em que o jogo ainda não acabou. Tudo isso para reforçar o quê? A aposta. Agora vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar o Pedro. O Pedro tem 28 anos e ele vai assistir o Jogo do Brasil na casa do amigo e vai lá para se divertir. Chega lá, percebe que algumas pessoas estão apostando aqui ou ali, estão fazendo um bolão. E aí ele decide colocar R$20 na vitória do Brasil contra uma seleção menor e que a chance de ganhar é alta. E aí dá certo. O Brasil faz 2 gols, 2-0, e aí o Pedro ganha R$80. Ele fez 20
se transformar em 80. E é óbvio, a situação é ótima. Libera muita dopamina, ele recebeu muita recompensa cerebral. E aí o que ele vai fazer? Resgatar esse dinheiro? Não. Ele vai pegar esse dinheiro e vai apostar de novo, porque se eu faço 20 virar 80, eu faço 80 virar 300, 500. E aí ele aposta em outro time no dia seguinte. Apostou esses 80 e o que aconteceu? O time perdeu. Se o time perde, aqueles 80 reais que ele conquistou vai pro saco. Perde tudo. E aí o que ele pensa? Vou parar? Não, não vou parar. Eu vou apostar de novo para recuperar o dinheiro que eu perdi. E esse pensamento tem nome. É a falácia do custo irrecuperável. É achar que a próxima aposta vai corrigir a aposta errada que ele cometeu. Esse padrão é muito comum e é mais comum, inclusive, do que a gente imagina. E isso faz muita pessoa endividada perder ainda mais dinheiro. Isso faz pessoas que não estão endividadas se tornarem endividadas. E isso não é falta de inteligência da pessoa. É o próprio cérebro respondendo a uma situação da forma como ele responderia em qualquer ser humano. Isso nada mais é que um sistema sofisticadíssimo que o cérebro criou para se lidar com o dia a dia, com as recompensas, que vão além, por exemplo, de apostar. O que a gente sabe é que a chance do Pedro lucrar com isso é muito baixa, mas a chance da Beth lucrar com isso é extremamente alta. Mas voltando a uma pergunta que a gente precisa responder. Quais são os gatilhos, então, que fazem a pessoa apostar? Primeiro, o quase ganhei, que é o que eu já comentei. Esse quase ganhei, esse quase meu time fez gol, é um gatilho que faz a pessoa continuar apostando. O medo de perder o que você já apostou. Então o Pedro apostou 20 reais e ele não queria perder aqueles 20 reais. Então ele fica apostando cada vez mais. E o mais interessante é que nada disso está relacionado à sorte. A gente viu nos jogos da Copa, não existe seleção ruim. As seleções, elas, mesmo as que são menos clássicas, que menos dão medo na gente, elas estão conseguindo boas vitórias. A gente vê seleção gigante aí sendo massacrada por seleções consideradas menores. Inclusive a gente viu esses dias a Alemanha sendo eliminada por uma seleção que a gente não daria muita chance de vitória. É óbvio, isso não significa que apostar vai fazer você virar um dependente ou que você não deve apostar ou algo do tipo. O que a gente precisa fazer é desenhar um limite. É um limite que você precisa ter para apostar de forma segura. Então, se você decidiu apostar na brincadeira, coloca um valor que não vai te atrapalhar, mas considere esse valor perdido. E além disso, crave na sua cabeça, não irei colocar mais dinheiro do que eu já pus. Se eu coloquei 20 reais, não vou pôr 40. Se eu pus 40, não vou pôr 80, 60. E aí você vai brincando com as pessoas e fica naquela resenha que a gente gosta bastante, até porque o futebol é algo importante pra gente e não é 20 reais que vai atrapalhar alguma coisa. Mas se esse 20 vira 40, 80, 160, 320, aí começa a afetar a vida de muitas pessoas. Se você tá achando que você tá perdendo muito dinheiro, não tá conseguindo se controlar, tá na hora de buscar um profissional da saúde, principalmente alguém relacionado à psicologia ou algum psiquiatra, porque quanto antes você cortar esse mal pela raiz, melhor. Não deixe de procurar um profissional da saúde se você tem esse problema em relação a apostas ou qualquer outro vício que está fazendo com que você se sinta mal ou que está prejudicando o seu dia a dia. Não deixe também de deixar o seu gostei, ele é importante para mim. E também se inscreva no canal, vamos crescer esse canal. E também assista um vídeo que eu fiz do Michael Jackson sobre a morte dele. Esse vídeo ele foi muito bem e o pessoal gostou e eu gostaria que você também assistisse ele. Um grande abraço e até a próxima.